Eu acho que como brasileiro ele tem o direito de vir tentar criar um partido, aquele partido que ele era praticamente dono do partido. Eu acho que esse partido não terá mais a aceitação que teve, e se o Brizola vier pensando em criar um PTB no mesmo molde em que ele existia, eu acho que o ex-governador Leonel Brizola precisa contar até 10 antes de vir com as ideias do passado, tentar implantá-las no presente. A seguinte pergunta: a seu ver, a ação de Getúlio Vargas impediu ou atrasou o desenvolvimento da luta sindical no Brasil? Atrasou. Atrasou. Porque toda vez em que você cria algo de cima para baixo, não permitindo que as coisas surjam de acordo com o nível de organização da própria classe trabalhadora, você, ao tutelar, está freando o desenvolvimento da própria classe trabalhadora. Com isso, qual é o fracasso do Lula? O Lula é um gigantesco fracasso histórico no seguinte sentido: o Lula só descobriu Getúlio Vargas quando a elite colocou um bafinho aqui no ouvido dele. Aí ele começou a buscar uma identidade com o Vargas. Eu sei disso porque eu era militante do PT, fui militante do PT até o primeiro ano do governo Lula, e aí saí. No primeiro... E não saí por mensalão, nada, porque eu não sairia por causa disso. Saí porque botou o Meirelles, o Palocci, veio, já deu tudo isso que já está aí. Nunca mais, não me iludi com isso aí. Uma coisa é a dinâmica do voto, outra coisa... Então o que acontece? O Lula só começou a falar em Vargas quando a direita deu uma apertada nele, ele começou a buscar uma identidade com Getúlio Vargas. Nunca Lula, nem Dilma, nem o PT inventou alguma coisa sobre projeto nacional da sociedade brasileira. Nunca, nem agora, nem nada. Isso não está no horizonte da política. Então, essa é uma questão de fato extremamente delicada, e se não se resolve essa relação, não tem Revolução Brasileira. Eu não quero reconstituir governo, isso aí para mim precisa de Dilma, Lula, isso desaparece. E ontem estava brigando com o Gil, porque disse que o Brizola está morto. Mas não a questão nacional. Não é o sindicalismo que... aí nós teríamos que fazer uma análise do sindicalismo no Brasil. Quer dizer o seguinte: hoje nós não temos um grande líder sindical capaz de colocar em xeque sequer a política econômica. Quer dizer, o nível do sindicalismo brasileiro, do preparo político e intelectual dos sindicatos, é muito baixo. E é uma regressão, inclusive, em relação aos períodos anteriores. Naquele período que era um período de combatividade da Central Única, da CUT, etc., era um bando de desqualificados também. E estão mostrando agora o que eles são. O Lula é a maior expressão disso. Quer dizer, nós não temos que pegar o Lula como um traidor da classe. Nós temos que pegar o Lula exatamente como expressão de um limite objetivo do que era a consciência de classe no Brasil. Essa que é a tragédia. O Lula, então, não trai absolutamente nada. O Lula é exatamente na presidência o que ele sempre foi no sindicalismo. É um limite da classe operária nas condições em que nós nos encontramos. E João Goulart foi 500 mil vezes mais avançado que o Lula. Por quê? Porque o João Goulart fez a reforma agrária e foi para as cabeças e propôs a reforma urbana e fez algo fundamental: a lei de remessa de lucro, que se acabou o paraíso das multinacionais. João Goulart foi 1.839.000 vezes mais lúcido que o Lula. Tinha mais consciência dos problemas brasileiros. Claro, qual era a limitação? Era uma limitação que, com a ideia, com as reformas, a Revolução Brasileira se cumpriria. Não se cumpriu. A crítica da Polop ao Partido Comunista Brasileiro. Qual era? O Partido Comunista acredita. Aliás, o Carlos Prado, ele escreve em 66, mas no prefácio de 77 desse livro, A Revolução Brasileira, o que ele diz? A Revolução Brasileira é um acúmulo de reformas que ao longo do tempo, e assume uma concepção processual de revolução, que vai contemplar gente importante como Carlos Nelson Coutinho, que vai achar que nós vamos conviver com duas possibilidades: uma revolução explosiva e uma ideia processual de revolução. O Caio Prado, em última instância, goste ele ou não, o autor que, em alguma medida, seduziu o petismo com a ideia de revolução processual.
Claro, no petismo ainda havia um fracasso mais miserável ainda, porque as reformas foram abandonadas e ocultadas em nome do poder da política pública. Podem observar a vida acadêmica nesses anos. A quantidade de estudos sobre política pública, como se política pública pudesse redimir o povo da barbárie. Entrou a política pública e saiu a reflexão sobre o Estado e o caráter de classe do Estado. Entendeu? Então ficou todo mundo discutindo política pública. Política pública para miserável, política pública para favelado, política pública para negro, política pública para índio, política pública para mulher, política pública para... E aí o que ficava aí? Aí, de novo, aquele negócio, a ameaça da Idade Média, eu abraço o capitalismo. É muito fácil ser liberal por ser da Idade Média. O que o Banco Mundial dizia? Política social focalizada. Os mais vulneráveis entre os vulneráveis. Linguagem do Banco Mundial. O que o petismo fazia? Políticas públicas universais. Cidadania. Marx, o Manifesto Comunista. Todo tem direito à cidade. E começou o discurso liberal de esquerda sobre defesa de cidadania, que é uma coisa miserável. De 8ª categoria. Ninguém, em sã consciência, vai pensar. Até o Caetano Veloso, que é de 5ª, aqui ninguém é cidadão. Na música sobre Goethe. Não pode ser, porque onde, mas não pelas razões que ele quer, porque onde impera a superexploração da força de trabalho como lei fundamental da acumulação na periferia capitalista, não pode ter cidadania. O que o petismo ainda fez? Se tivesse articulado na dialética entre política pública, reforma e revolução, poderíamos ter um elo de continuidade. Mas o petismo exatamente cancela o horizonte utópico da revolução, inibe a discussão sobre a reforma e foca em política pública. Aí ficou todo mundo analisando política pública. Deu um fracasso. O que nós sabemos hoje que dá para afirmar assim, como ver um gato morto na rua? O gato está morto. Nós podemos dizer, todo o debate sobre política pública, se não estiver articulado no programa de reformas estruturais da sociedade brasileira, e não estiver inscrito num horizonte revolucionário de transformação social, fracassa.